Para você que busca informação com imparcialidade e credibilidade, acesse o site fiscalizaamazonas.com e fique por dentro das notícias mais importantes sobre política, economia, polícia, saúde e entretenimento em Manaus, no Amazonas e em todo o Brasil. Mantenha-se bem informado com quem entende do assunto. Fiscalizaamazonas.com. Informação com credibilidade. Informação com credibilidade ao vivo também via internet, fiscalizaamazonas.com, um site com credibilidade, portal com informação de primeira e sem fake news, transmitido também ao vivo pelas câmeras. Obrigada pelo carinho. Estamos diretamente dos estúdios daqui de Manaus para todo o Brasil e para o mundo. A você que nos acompanha, basta você ligar também 92.3, é o seu dial, além de você participar 993341870. 993341870 é o número do telefone onde você manda sua informação e faz o seu pedido musical. Como eu falei ainda há pouco, desde cedo nós sempre iremos receber um dos convidados a partir de toda semana agora, de hoje em diante, pré-candidatos ao governo do estado. Eu convidei meu querido amigo jornalista Iel Levi para estar junto comigo, dividindo esse bate-papo. E o primeiro que estreia aqui é o deputado estadual, que já está aqui conosco. Quero dar um bom dia, bem-vindo. Deputado estadual pelo PSD do Amazonas, Ricardo Nicolau, que, natural de Manaus, já está aí como vereador, inicia como vereador, e hoje cumpre seu 5º mandato como deputado estadual e faz uma bancada independente, segundo ele. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Tatiana, bom dia, Iel, bom dia a todos os ouvintes. E que bom ser o primeiro, tomara que seja com pé direito. E esse pé direito já começa a primeira pergunta. Por que bancada independente, deputado? Seja bem-vindo aqui e boa sorte já nessa pré-candidatura, né? Bem, Tatiana, eu acho que bancada independente, porque você consegue não ser o oposicionista que seja aquele que é quanto pior, melhor, e nem aquele de situação que apoia muitas vezes até alguns absurdos. Eu me coloquei como uma bancada independente para que, nas necessidades do Estado, aquilo que for bom para o Estado do Amazonas, independente da iniciativa de quem seja, eu estarei apoiando. O que for ruim para o Amazonas, eu estarei alertando, criticando e colocando a minha posição de forma muito clara. Então, a nossa postura tem sido assim ao longo do tempo, de independência e de muita vontade e coragem de poder colocar as coisas da forma como elas são e de forma muito, muito clara. O nosso objetivo do meu mandato, que foi, graças a Deus, otorgado pela população com mais de 30 mil votos, ele é um mandato que visa melhorar a vida das pessoas, criar um futuro melhor para as pessoas. É lógico que dentro do parlamento a gente tem limitações. O parlamento como a democracia assim faz, ele é feito das decisões coletivas em votação, não é a vontade pessoal de um parlamentar que prevalece. Então ela é a vontade de um colegiado, né? De um colegiado. Eu sempre digo que eu fiz 100% do que eu tive oportunidade de fazer, mas não fiz 1% do que eu tive vontade, daquilo que eu vi que poderia ser feito diferente, porque realmente aquilo são decisões coletivas, não tem a decisão pessoal. Deputado, há uma curiosidade no meio político, e eu creio que também de boa parte da população, sobre 2020. O senhor disputou a prefeitura de Manaus. E houve um momento que a sua candidatura explodiu e, de repente, todo mundo passou a imaginar o Ricardo Nicolau no segundo turno e talvez até ganhando a eleição no segundo turno. Mas, nesse momento que a sua candidatura explode, o senhor foi alvo de ataques avassaladores, né, que impediram a sua chegada ao segundo turno. Que lições o senhor tirou dessa eleição de 2020? Que erro o senhor acha que, eventualmente, possa ter cometido e que não pode cometer agora nessa caminhada para o governo? Bem, graças a Deus e à população da cidade de Manaus, nós começamos uma candidatura em 2020 com menos de 1%. E de forma muito clara, objetiva e de forma independente, colocamos as nossas propostas à população.
Só que fizemos uma opção que, do ponto de vista político, né, eu não me arrependo em 1 milímetro, mas do ponto de vista político é arriscado. Por quê? Porque nós fizemos uma campanha independente de mudança. Nós não tínhamos ligações políticas nem com o governador, nem com o prefeito, nem com empresários que estavam ligados aí no sistema, que estão ligados no sistema há muitos anos. Então, o sistema político que está aí há muitos anos, eles se viram ameaçados. Então, quando a nossa candidatura embolou o segundo lugar, todo o sistema, todos os candidatos, o governo do estado, prefeitura, viram que o sistema estaria ameaçado. E aí vieram com ataques a mim de todas as ordens, né, de todas as ordens. Como não podiam falar muita coisa de mim, começaram a criar factoides, né, até de uma ação que nós fizemos, que eu me orgulho muito, me orgulho, não me arrependo, me orgulho muito, que foi o Hospital de Campanha, que teve um papel fundamental no momento mais difícil que a população de Manaus e do Amazonas passava com a Covid. Né? Foi feito em tempo recorde ali, nem eu explico como foi feito tão rápido, acho que foi a mão de Deus, eu tenho certeza, até porque era no período da Semana Santa, a mão de Deus colocou ali e fez com que fosse rápido, eficiente, e aí começaram a fazer factoides. Olha, o Ricardo utilizou da Covid, como se eu tivesse criado a Covid e como se a nossa ação tivesse sido restrita a Manaus. Nós tivemos uma ação junto com o nosso grupo empresarial em Manaus, na maioria dos interiores, em outros estados. Eu fui para Roraima. Passei lá dias em Roraima, tentando ajudar. Graças a Deus tivemos um bom desempenho em Roraima. A população de Roraima votaria no Ricardo para prefeito? Não. A população do interior votaria no Ricardo para prefeito? Não. Só que aí o sistema começa a fazer as tais pesquisas qualitativas e tal, e começa a criar factoides e ver, será que isso aqui cola? Será que isso aqui cola? Olha, aí falaram, olha, o Ricardo usa branco. Hoje eu estou até de azul, porque eu uso o branco ou azul, porque é um costume que eu tenho, até dependendo da temperatura, o Ricardo usa branco. Para parecer com o médico. Que ele quer parecer com o médico. Nada contra, eu acho que é uma profissão ótima, mas eu não escolhi essa profissão para a minha vida. Eu não sou médico, mas tenho um trabalho de toda a minha vida. Meu pai era médico, nós temos uma trajetória na área hospitalar, e um hospital não se faz só de médico, se faz do administrador, se faz dos técnicos, se faz do enfermeiro, da pessoa da limpeza, da cozinha. Então é uma equipe, talvez das atividades que tem uma equipe mais diversificada é a área hospitalar. Aí começam a falar, enfim, mas o grande problema foi o medo do sistema de que efetivamente assumisse a prefeitura de Manaus alguém que não tivesse nenhuma amarra, que não tivesse dependência de nenhum governo, de nenhum político, de nenhum cacique, e que efetivamente começasse a fazer as coisas que devem ser feitas tanto na capital quanto no estado como um todo. Então eu não me arrependo, porque eu não sou daqueles que acham que vale tudo para ganhar uma eleição. Eu não irei fugir dos meus princípios para ganhar uma eleição. Eu não irei comprometer o futuro do povo do Amazonas para ganhar uma eleição. Ganhar uma eleição, ela é uma consequência de um projeto que seja aprovado pela população. E aí você poder fazer. Ela não é uma questão pessoal, e a gente precisa mudar muito essa concepção. As eleições, de um modo geral, elas são muito pro lado emocional. Então ela é muito emotiva, ela é muito entre pessoas, o fulano, o ciclano, olha, esse é bonzinho, esse não é, e muito criados a quatro paredes. O IEL tem uma trajetória aí de acompanhamento político muito grande. Aí a gente vê
como é que o Estado foi desenvolvido durante muito tempo. Desde lá do Gilberto. Em 82 vem o Gilberto, que coloca o Amazonino como prefeito indicado à época. O Amazonino vem em 86, governador. Pela primeira vez, governador do Amazonas. Aí, em 90, volta o Gilberto, pelo um acordo. Em 94, volta o Amazonino, sendo candidato a governador, no momento em que passa a reeleição. O Amazonino se reelege em 98. Como não podia mais ter, e o Gilberto não podia mais voltar, apoia o ex-governador Eduardo Braga e coloca o seu vice, que em seguida vira governador, e o Eduardo Braga coloca o vice do Omar, que vira governador em seguida. E a última eleição, dentro de uma discussão entre pesquisas eleitorais, e aí às vezes as pessoas fazem umas pesquisas bem antes da eleição e acham que está tudo resolvido. Aí dentro das pesquisas eleitorais começam a mexer no tabuleiro. Olha, o fulano vai ser isso, o ciclano vai ser aquilo. Aí nós precisamos de um candidato que tire votos do Davi Almeida em Manaus. Aí quem é que pode ser? Aí vão lá buscar o Wilson Lima para ser candidato para tirar votos do Davi Almeida em Manaus, que tinha uma boa performance em Manaus e no interior. E aí surge a figura do governador Wilson Lima, que era apresentador de televisão, como candidato, vamos lá, um candidato que tinha uma missão, que não era a missão de ganhar a eleição, porque na cabeça daqueles que não combinaram com os russos, era para ter uma votação em Manaus, e o momento político nacional permitiu, né, porque o perfil que a população esperava, queria naquele momento, era uma mudança radical, um novo que não tivesse sido político, e acabou esse momento levando o governador Wilson Lima a ser o governador. Então a gente vê que toda uma história aí de 40 anos, ela foi mexida num tabuleiro por pouquíssimas pessoas e comandando o nosso Estado. E é isso que a gente precisa mudar, e precisa entender que não é uma eleição para ajudar o fulano ou o ciclano, ou porque um é bonzinho, o outro não é bonzinho. A decisão eleitoral, ela define o nosso futuro. Então nós precisamos decidir com consciência, com razão mesmo, e o que nós queremos para o nosso futuro. Deputado, nós queremos retroceder, nós queremos continuar da mesma forma, ou nós queremos avançar e ter um futuro muito melhor. O senhor está desde 1996 vereador, galgou aí bastante, esteve à frente da presidência da Leam, muito jovem até. Fez uma gestão admirável também por lá. Agora eu lhe pergunto, o senhor apontou aí várias motivações, né? Quase um ano agora para a eleição, que vai ser ano que vem. Aí o senhor se lança. O que mais lhe motiva, além de toda essa experiência? Mais de 100 mil votos ali quando foi candidato a prefeito também, agora, em 2020. O que lhe motiva, depois de toda essa experiência que o senhor tem, né? O senhor falou do executivo, mas legislando. E olha, vai ser a primeira vez que se ganhar vai estar no executivo, né? Eu lhe digo que isso não veio de agora. Eu acalento um sonho, um desejo, desde quando antes de entrar na política, muito jovem. E eu tenho dito que na política a gente tem muitos desencantos, você pensa uma coisa, é outra, enfim. Mas uma coisa a política não me tirou, que foi aquele sentimento que eu tinha muito jovem quando eu entrei na política, é o mesmo que eu carrego hoje. O sentimento de participar, de ajudar, de ver um Estado diferente, um sentimento de não se acomodar e não achar que está correto. Eu acho que a gente precisa ter um senso até de indignação. Será que é correto e é bom para a sociedade você não ter acesso a uma saúde de qualidade? Você ficar aí
em filas quilométricas para fazer um exame, uma consulta e uma cirurgia. As filas para cirurgia são quilométricas, não é de hoje, não. Essas filas só vão aumentando, outros vão saindo da fila quando fazem algum procedimento, ou quando, infelizmente, não dá tempo para fazer o procedimento. Então, será que isso é bom para o Amazonas? Será que nós devemos continuar com essa mesma metodologia de atendimento? E eu te dou um exemplo. 28 de agosto. No 28 de agosto é um hospital que atende as urgências cardiológicas, mas não tem hemodinâmica para fazer o tratamento. Faz-se um tratamento ali de emergência e depois manda para a fila do Francisca Mendes. Então, como é que ele é o centro de referência para atender os pacientes que têm infarto? Todos os procedimentos no 28 de agosto são feitos de forma convencional, não são feitos por vídeo. Uma vesícula por vídeo é 24 horas de internação. Uma vesícula convencional são 3 dias. Então, você muda a tecnologia, a técnica, você pode tirar o corredor. Porque hoje o corredor lá do João Lúcio, do 28 de agosto, são utilizados porque produz pouco. Então, é um empurra-empurra. O paciente chega com um acidente de moto, quebrou a perna. Ao invés de fazer o procedimento, já fazer a placa, o parafuso lá, e ele sair para um centro de reabilitação, ele estabiliza e vai para a fila do Adriano Jorge. Então, será que a gente quer continuar com isso que vem ao longo dos anos? Você pega a área de segurança pública. Na área de segurança pública, pega as estatísticas, só vem aumentando. A taxa de homicídios aumentou e muito. E olha que não são confiáveis esses dados ainda. Mas a taxa de homicídio aumentou, estupro, assalto, você tem toque de recolher, você tem lugares onde a população não pode passar, você tem guerras, verdadeiras guerras. O Jorge Teixeira teve agora, salvo engano, teve num período que eu li uma reportagem, 60 assassinatos num período. Então, ver o estado do Amazonas. Quais são as oportunidades que o estado do Amazonas tem e quais são as que ele oferece? O pilar central da nossa economia é a Zona Franca de Manaus há muito tempo. Qual foi a alternativa que foi criada? A não ser discurso ou programa de marketing? Nenhuma. Nenhuma. Então, nós temos uma alta taxa de desemprego, a renda média familiar, nós somos os piores do Brasil, nós estamos brigando lá com o Maranhão para ver quem é que fica nos últimos lugares. E aí, cadê as alternativas do Amazonas? Alternativas na indústria também, porque a nossa indústria ela é eletroeletrônico, 2 rodas e ar-condicionado mais forte. Mas cadê as outras indústrias que possam vir, gozar dos benefícios, gerar emprego, desenvolvimento no Amazonas? Cadê o turismo? Cadê o polo petroquímico? Cadê o minério? Cadê várias áreas que podem ser exploradas no Amazonas? E aí a economia, quando você tem um fato gerador por qualquer atividade, aí os serviços aumentam, enfim, é todo um ciclo. Então, cadê as alternativas? Cadê as oportunidades? Então, as discussões, eu espero, e foi por isso que eu lancei uma pré-candidatura bem antes, porque, via de regra, a política eles fazem de uma forma assim: primeiro vamos ver os partidos, os apoios, quem vai apoiar quem, vamos ver quais são as condições até financeiras para fazer. Quando chega mais próximo, contrata-se um marqueteiro, de preferência um cara que seja muito bom, aí lança-se uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa ampla, pesquisa qualitativa, para saber o que a população quer no momento. Aí começa-se a fazer programas de marketing, não fazem um projeto, não tem um programa, não tem planejamento. Fazem um programa de marketing, apresentam à população, aí quando ganha, no outro dia não sabe efetivamente, porque são programas superficiais. Nós fizemos um lançamento antes para que tenha tempo de planejar, conversar,
saber, porque não dá para você achar que sabe o que está passando lá num centro de saúde, onde você não é atendido. Você tem que conversar com quem é atendido. Você tem que conversar com o pai, a mãe ou um aluno de uma escola onde ele frequenta todos os dias. Porque como é que eu vou saber da realidade mesmo se não conversar, não ver? E é isso que nós estamos fazendo. Com segmentos, visitando o interior do estado, para poder buscar subsídios e poder apresentar soluções viáveis e soluções que venham trazer um futuro melhor para o nosso povo. Deputado, o senhor falou, estamos conversando aqui com o deputado Ricardo Nicolau, né? Sempre bom dizer para o nosso ouvinte saber. Claro. O senhor falou do sistema, que o sistema lhe atropelou em 2020, né? Mas em 2020, o senhor estava ali ainda na esquina do esquema, porque o PSD sempre foi um partido próximo do sistema, né? Agora, o senhor vai sair do PSD, o senhor já anunciou que vai sair do PSD. Então, o senhor vai totalmente para fora do sistema, né? E em política, a gente sabe, o senhor que milita há muito tempo, eu que estou aí cobrindo política há muito tempo, a gente sabe que tem uma coisa que apavora o sistema, é a independência financeira. O senhor não precisa de política para sobreviver, vamos falar aqui a verdade. O seu grupo familiar, o grupo empresarial é muito bem estabelecido. Graças a Deus, e 100% particular. Sim, pois é. Não tem envolvimento público. O senhor não precisa de política para sobreviver. Então, agora o senhor vai para a independência total, porque o senhor saindo do PSD, a sua candidatura foge totalmente do sistema. Como fazer para não ser atropelado de novo por esse sistema? Olha, Iel, quando eu fui candidato em 2020, muito embora dentro do PSD, porque na política e na legislação brasileira não existe candidaturas avulsas. Existem candidaturas de partidos. Então você teria que estar num partido político para ser candidato. No Brasil, né, não estou falando nem só do Amazonas, no Brasil você tem os donos de partidos. No Brasil tem 30 e poucos partidos e não tem 30 e poucas ideologias, não tem, nós não chegamos à maturidade política para ter um entendimento partidário, até porque quando tivesse isso não poderia ter 36, 38 partidos. Então você precisava de um partido político. E esse partido político te viabiliza ser candidato. Mas não quer dizer que você esteja num partido que você vá seguir a cartilha do partido. Nós fizemos uma campanha independente. Ali foi uma campanha independente. Quando fomos procurados, donos de empresas de ônibus, nós falamos que nós não queríamos conversa e nem qualquer tipo de benefício com empresários do ônibus. Por uma razão simples. Se o sistema de transporte coletivo é caótico, ele vem sendo comandado pelas mesmas pessoas, troca nome de empresas, é caótico, e você quer mudar radicalmente a forma de atender desse serviço, como é que você pode ser financiado por esse segmento? Você não tem moral para sentar e falar, quando você precisou de mim, eu estava lhe ajudando, e agora você quer mudar tudo? Não, então, para você ter independência nas ações, você tem que ter independência primeiro na vida, na própria postura, e na vida e na campanha. Porque eu não posso ser, vamos lá, beneficiado por um segmento e depois eu vou querer mudar todo o sistema. O cara vai falar, rapaz, tu tá doido. E isso nós fizemos. Eu não me arrependo, Iel, porque eu entendo que a gente precisa tirar algumas amarras. Não é que você acha que tudo é ruim, não. Mas eu acho e acredito que tem empresários sérios, muitos empresários sérios não vendem para governo, não vendem. Grandes empresários, distribuidores grandes que poderiam ter um preço muito mais... Que não querem trabalhar com a máquina. Não querem trabalhar com a máquina, porque sabe como é a máquina. Então a gente precisa resgatar credibilidade para que as pessoas, quem efetivamente, olha, eu não posso, se eu vendo xícara, no meu segmento é de xícara, um exemplo,
Eu não posso ser aquele cara que vendo xícara, mas vendo garrafa, vendo tudo. Então as empresas têm empresas que são só para o poder público. Como é que existe isso? Enfim, então eu não me arrependo. É lógico que eu entendo e reconheço, né, que o sistema ele é poderoso. O sistema, quando se une, porque tem um sistema, quando a gente fala, é o sistema político e financeiro. A eleição, nos últimos dias, na eleição passada, foi um festival de dinheiro nas ruas, de todas as formas. Você ainda tem isso, fizeram muito isso no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro pagou um preço e paga um preço até hoje. Você tem ainda, infelizmente, acordos, olha só, acordos com grupos de bandidos. Os traficantes, eles representam lá X% e decidem. Olha só, milícia. Então, se eu confesso a você, você falou, graças a Deus, e há muito trabalho, de mais de 40 anos, a gente tem conseguido ter uma empresa forte, em crescimento, que nos dá a garantia pessoal. Mas olha só, se precisar me submeter a conversar com um traficante para ganhar a eleição, eu vou perder todas, eu não vou, porque é antagônico. Você está falando em segurança pública, em uma coisa você vai fazer acordo, não existe isso, mas acontece. E esses acordos também interferem. E é grave. Né? Interferem na eleição. E na vida das pessoas diretamente, né? Acaba lógico, que é respingando em todo mundo. Fica uma administração amarrada, né? Amarrada. Então, isso aqui que a gente quer poder romper, que não haja amarras. Quem queira trabalhar de forma correta, vai poder trabalhar, desde que preste um bom serviço. Não é? Então, você saber qual é a posição do Estado e qual é a outra posição. Quando você começa a misturar as estações, não dá certo. E aí há os problemas que acontecem. Infelizmente, a consequência é grave e a consequência é lá na ponta da população. Estou conversando com o deputado estadual Ricardo Nicolau, pré-candidato ao governo do Estado, e já lança sua pré-candidatura há um ano aí já das eleições. Eu já quero aproveitar também e já falar sobre saúde. O estado do Amazonas é o estado que registra o maior número de câncer de colo de útero, né? Uma pauta que essa eu não abro mão. E a saúde da mulher, né? O senhor falou na sua candidatura em 2020 bastante sobre isso, mas circulou em redes sociais. Vai criar um centro sobre câncer de colo de útero, de prevenção, de cuidado. Como é que está esse bastidor? E é uma das preocupações do senhor também na candidatura, deputado? Sem dúvida. Eu acho que saúde é vida, e nós precisamos mudar radicalmente, mudar muito o sistema de saúde público do Amazonas. Então, nós temos aí colecionando primeiros lugares muito ruins para o Amazonas. Você estava falando do câncer de colo de útero, nós somos o campeão nacional e com uma diferença grande do segundo lugar. Aí você pega tuberculose, hanseníase, vários outros doenças que também nós somos campeões. Nós falamos ali do 28 de agosto como um exemplo, mas é um exemplo que acontece também nos outros hospitais. Você pega um hospital com uma infraestrutura muito boa, que é o Hospital Delfim Aziz, totalmente subutilizado. O Hospital Delfim Aziz hoje, o pronto-socorro está fechado. O centro cirúrgico está fechado. O ambulatório está fechado. E o número de pacientes que estão hoje lá internados são pouquíssimos. Né? Pouquíssimos pacientes. E diante de uma necessidade tão grande. Nós falamos muito na questão do câncer de colo de útero, porque é uma vergonha para todos nós. É uma vergonha para o Amazonas você ter quase 300 mulheres que perdem a sua vida todos os anos por câncer de colo de útero. O câncer do colo de útero é um câncer evitável e tratável. Então, talvez seja o único
câncer que você pode evitar com a vacina do HPV, e você pode tratar as lesões pré-cancerígenas com conização, com acompanhamento, e não deixar acontecer o que acontece hoje. Uma paciente vem do interior, ela já vem com insuficiência renal, já vem toda em estágio avançado. Nós, em uma conversa dentro do SECOM, com a doutora Mônica Bandeira de Mello, que quero aqui ressaltar que a doutora Mônica tem um trabalho de muitos anos, é uma pessoa dedicada, não precisaria do serviço público, mas ela dedica seu serviço público porque ela quer, como um desejo profissional e um desejo pessoal, poder inverter essa curva e fazer com que o Amazonas saia dessa vergonha. Juntamente com o doutor Gerson, diretor da Fundação SECOM, que em conjunto nós, ali tem um terreno anexo ao SECOM, e foi apresentado, e eu fiquei muito feliz de poder participar disso e conseguir uma emenda parlamentar, na verdade 2 emendas, uma de 2 milhões para a construção do Centro de Prevenção, de Pesquisa, de Controle e Tratamento do Câncer de Colo de Útero, para a construção, e 1.200.000 para equipar. Então esse centro, que já está com um projeto pronto, né? Desse projeto eu tive a oportunidade de participar junto com o doutor Sérgio Cruz, o arquiteto doutor Sérgio Cruz, que é um arquiteto que trabalha também, ele projetou junto conosco os hospitais da SAMEL, e toda a parte de engenharia. Então nós já conseguimos, graças a Deus, estar com os recursos disponibilizados, todos os projetos de arquitetura e complementares, para ir para o processo lá licitatório, e que possa ser implantado esse centro. Esse centro vai mudar muito o tratamento. São 4 salas cirúrgicas, especificamente para fazer conização. Aí tem a parte de consultórios, tem um auditório, que ele pode ser também uma área de pesquisa, pode ser uma área de ensino para residentes. Então ele vai ter também um simbolismo que o Amazonas está preocupado com isso. É lógico que isso nunca é tarde, enfim, a gente tem que olhar daqui para frente, mas que o Amazonas está preocupado, que o Amazonas tem uma estratégia e que tem bons profissionais para reverter essa situação. Nós vamos fazer também em conjunto, agora vai abrir o prazo para as emendas dos parlamentares, e eu quero poder também ter a oportunidade de fazer uma emenda para os municípios do interior do estado, para fazer diagnóstico, fazer lá o preventivo, né, chama Papa Nicolau, fazer o preventivo por meio líquido, porque tem uma eficiência melhor, e aí você iria diagnosticar no interior e enviar para esse centro. O meu sonho, o meu desejo, é que a gente, a curto, médio e a longo prazo, saia dessa situação e a gente possa resguardar a saúde das mulheres, especificamente nisso, e a gente poder trabalhar. Olha, vou dar um exemplo. O SECOM, os cânceres, né, as neoplasias de um modo geral, unidas, são a 2ª causa-morte aqui no mundo inteiro. O SECOM tem 125 leitos. Esses 125 leitos eram lá, desde lá do início. Talvez lá no início poderia ser suficiente. E não foi projetado, porque quando se projeta algo público, tem que se projetar pensando no futuro também. Você não pode projetar já, olha, 125, né? A necessidade é 125, então vou fazer 125, porque ano que vem já é mais. Então é importante, é muito importante a gente poder reestruturar essa questão do SECOM, ampliar o número de leitos. O SECOM tem feito um trabalho que é extremamente importante de ambulatorização
dos atendimentos, diagnóstico precoce, uma endoscopia para diagnosticar. Nós somos também um alto índice de câncer de estômago. Então a gente tem algumas características aqui que precisam ser estudadas. Então eu fico muito feliz, Tatiana, de poder ser parte, né, de ter sido um instrumento para a concretização de um sonho, né, dos profissionais e um sonho também das mulheres de terem um lugar com qualidade para o tratamento do câncer de colo de útero. Evitar que chegue até o câncer. Deputado Ricardo Nicolau, de saúde o senhor entende, não precisa andar de branco nem ser médico, né? O senhor passou a vida toda dentro de um hospital com seu pai. Eu brinco que eu nasci no hospital e me deixaram lá, eu continuei lá. Continua lá. Mas a gente, aqui no intervalo, eu lhe fiz uma pergunta e o senhor me respondeu com muita rapidez. A gente esperava que a campanha de 2020, o tema principal da campanha fosse a saúde, porque nós estávamos em plena pandemia, né? E a pandemia revelou muitas deficiências na estrutura da Prefeitura de Manaus, do Estado, etc. Infelizmente. E, no final das contas, não foi a saúde. A saúde embolou com transporte, com trânsito, com corrupção, com não sei o quê, embolou tudo. Qual vai ser o tema da campanha eleitoral de 2022, na sua opinião? Ou vai embolar de novo? Olha, infelizmente, a gente pega o histórico das eleições... e até os que venceram, falavam assim, mas qual foi o compromisso efetivo que ele fez? Talvez nenhum, é porque é aquilo que nós estávamos falando. É uma campanha de marketing, e aí se embola ver quais são as necessidades. Vale muito para o pessoal, né? Sim, também. E isso é ruim. Isso é ruim. É lógico que o pessoal, você representa, né, você é aquele que vai representar o desejo da população e tal, mas quando fica muito pessoal e não fica com compromisso. Então, eu acho e eu espero que essa eleição a gente possa discuti-la, né? Eu não quero dizer que você não tenha que discutir com o pessoal, lógico que tem que discutir. Então você vai entregar um cheque em branco para uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa, tem que saber da sua história, do seu passado, enfim. Mas o que eu digo é de compromisso, né? Eu espero que nós possamos ter uma discussão, né? Uma discussão que o que o Amazonas precisa, o que o Amazonas merece, quais são as alternativas e como vai ser feito isso. Então nós temos um problema gravíssimo de segurança. Como é que vai ser enfrentado isso? Nós vamos enfrentar a segurança que vem, infelizmente, piorando a cada ano, sem nada de tecnologia. Hoje se faz segurança como se fazia há 150 anos atrás. Não mudou nada. Então nós vamos não ter nada de tecnologia e ainda ficar trabalhando no escuro. Nós vamos submeter os nossos policiais a ir para a linha de frente sem os equipamentos necessários, porque o bandido tem lá um fuzil. Eu não vou preparar e dar condições ao nosso policial. A gente não vai ter um trabalho de inteligência. Hoje você tem câmeras de reconhecimento facial até no nosso telefone. Tem até de voz e tal. É engraçado que você vai hoje tirar uma segunda via, uma identidade. É a tinta ainda no dedo para você coletar a impressão digital. Hoje é uma tecnologia totalmente já dominada, né? Você tem, muitas vezes falam o seguinte, a polícia prendeu e a justiça soltou. E gera uma revolta muito grande. E você vai olhar um inquérito, não tem prova material, porque a polícia que deveria identificar através de DNA, através de biometria, não fez, porque não tem estrutura para isso. Então, o problema da segurança é sério? É sério. Mas como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos atuar? De que forma que nós vamos atuar? Quais são os recursos que tem disponíveis e aqueles que não são utilizados? Porque você tem um fundo nacional, foi criado, acho que, não sei se foi pelo governo Temer,
A exemplo que tem o SUS para a saúde, tem o SUSP para a segurança pública. Quais são as estratégias, quais são os trabalhos, os programas, os projetos para poder trazer recursos e fazer com que a segurança melhore. Da mesma forma com a saúde. Quais são as estratégias, quais são o planejamento, como é que nós vamos resolver e quais são os recursos que nós vamos buscar. O Amazonas, per capita, é um dos estados que menos recebe do SUS. Que menos recebe. Então a gente precisa inverter essa lógica, a gente precisa ter credibilidade, os projetos, o planejamento, para chegar lá no governo federal, bater na mesa e falar, olha, no Amazonas moram brasileiros que precisam também de igualdade, que precisam de investimento. O Amazonas é o único estado do norte e do nordeste do país que arrecada muito mais do que recebe. É o único. Agora vamos pegar os nossos índices, de todos os índices, DH, enfim, todos os índices, e vamos comparar com os estados do Nordeste, com os estados do Norte. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Só que nós somos o estado que menos recebe proporcional nos investimentos. Então a gente precisa pegar os graves problemas do Amazonas, estudar, trabalhar e ter boa vontade para fazer. Você não precisa ser especialista em uma determinada área, mas se você tiver boa vontade de resolver, de trabalhar e buscar pessoas competentes para fazer, nós vamos fazer. Eu acho que tem desafios, se eu pudesse elencar, desafio de segurança, saúde, desenvolvimento econômico. Não há... Desemprego. Eu acho que é o maior desafio, porque você não pode falar em desenvolvimento social se você não falar em desenvolvimento econômico. Qualificação. Porque o cidadão que não tem um emprego, ele... Tudo mais vai estar prejudicado. Tudo vai estar prejudicado. Deputado, e eu acho que o IEL também, os nossos ouvintes, é uma das grandes indagações minha, né? Eu tenho aí 27 anos, 25 de jornalismo, IEL também, né? Começamos mais, né? 30 e poucos anos de jornalismo. E o que me espanta e me abisma, né? A gente tem o quê? Zona Franca tem quantos anos? 30? Eu sou Pinho Paulo? 50 já, né? Então vamos lá. 53 anos. Tem uma província... 54 anos. 54. Uma província, pesquisando numa província na China chamada Shenzhen. Era uma vila de pescadores, que é conhecido no mundo inteiro, né? E lá eles fizeram um estilo modal igual do Polo. Só que hoje lá, eles importam tecnologia, eles têm 17 milhões de habitantes, né? Se tornou um ponto que mais prospera no mundo na economia. As empresas foram para lá, eles pegaram a tecnologia e passaram a adotar. Hoje eles produzem lá dentro, injetam a economia lá dentro. E eu me pergunto, né? Quando eu fui ali para a fronteira, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, fui cobrir o maior casamento indígena do mundo, com mais de 1.200 indígenas. Indígenas foram casados. Eu cheguei ali e me deu dó. Porque você vê um Amazonas diferente, que é a realidade do interior. Aí vem a pandemia. Onde que eu estou querendo chegar? Você ainda foi num lugar que tem estrutura. Então você precisa conhecer. Tem. Não, o Tabatinga ainda é. Tabatinga. Benjamin, Atalaia já tem... É sofrível. Aí você olha na pandemia e você vê o colapso da saúde, né? Eu acho que a pandemia, essa crise sanitária mostrou a realidade de vários estados brasileiros e do SUS, né? Ainda bem que tem SUS, mas mostrou isso. Eu lhe pergunto, o que acontece no nosso estado, o senhor pensa isso com sua equipe, para fazer com que a gente dê essa... O senhor falou no início da sua fala, a gente precisa sair da estrutura somente do polo industrial de Manaus. Precisamos começar a pensar num estado, em pleno século XXI, que comece a ter novos horizontes. Eu lhe pergunto, esse discurso... que o senhor vai adotar, o senhor pensa como mudar a história do nosso polo industrial de Manaus para poder a gente ver um Amazonas diferente também? E essa é a pergunta que eu vou fazer para todos. Tá? Sem dúvida, não só o polo industrial, dentro do polo industrial nós temos uma vantagem comparativa muito grande
por causa dos impostos federais e dos impostos estaduais. Isso dá uma condição para as empresas no Amazonas serem muito mais competitivas, muito embora nós tenhamos problemas de logística. Tá? Então, isso faz com que a competitividade diminua um pouco, porque nós não temos a BR-319 pavimentada, porque nós temos deficiência com portos, enfim. Então, a logística precisa ser também trabalhada para que a competitividade seja maior. Mas mesmo dentro do polo industrial, a gente tem outros segmentos industriais que podem ser trabalhados. Olha, hoje nós temos aqui uma grande empresa do polo de remédios, que a empresa AMS é talvez a maior do Brasil e já uma das maiores do mundo. A empresa aqui produz quase 1,5 bilhão de comprimidos por mês. Então, uma grande empresa. Só que nós temos ela. Então, esse segmento pode ser um polo importante. Então, um polo de biocosméticos, né? A petroquímica também é algo que a gente precisa pensar como uma alternativa econômica e também para o básico. Se a gente traz o cheiro verde de fora, se traz o peixe de fora, a farinha de fora, maioria dos produtos que nós consumimos, nós trazemos de fora. Se a gente começar a pensar no básico e de inverter essa lógica e poder produzir aqui aquilo que nós consumimos, você tem um grande comprador que é o governo do Estado. O governo do Estado é um grande comprador. Se o governo do Estado for aquele incentivador para a produção local, isso vai gerar emprego, vai gerar renda. E nós precisamos ter planejamento. O Estado do Amazonas, e aí se você for pegar até outros estados do norte, nós somos o único estado que nós não temos um planejamento a longo prazo. E, olha, Rondônia, aqui perto, eles têm um planejamento e têm já resultados efetivos agora. Então, Rondônia é um estado que vem crescendo, vem desenvolvendo um agro muito forte, porque partiu de um planejamento. Você falava da Shenzhen na China. Nós temos vários outros exemplos no mundo. A Coreia do Sul. O que era a Coreia do Sul há anos atrás, quando se decidiu trabalhar com formação, com educação, com planejamento, e o que é a Coreia do Sul hoje? Então você vê a mudança, né? Você vê uma mudança radical. E quando você trabalha com preparação, é lógico que não é algo imediatista. Então, você não vai ter o resultado no mês seguinte. Mas quando você tem planejamento, trabalha com educação de forma correta, preparação de mão de obra, você tem um resultado perene, você tem um resultado forte, solidificado. Tem uma coisa que a gente precisa trabalhar bem nessa área, a UEA. A UEA, sem dúvida nenhuma, eu tive o prazer de ser deputado estadual e votar pela criação da UEA. Só que criar a UEA foi um passo importante, mas você tem que ter todo um trabalho. É lógico que ao longo desses anos ela teve um crescimento grande. A arrecadação da UEA vem do Distrito Industrial, deve chegar a 500 milhões esse ano, até ultrapassar 500 milhões. E a gente precisa ver o que o Amazonas necessita mais. Nós necessitamos mais de engenharia industrial, engenharia mecânica. A maioria dos engenheiros que trabalham no parque industrial não são do Amazonas. Então, a gente precisa investir mais nisso. A gente tem uma deficiência de médicos, de enfermeiros, de fisioterapeutas, e preparar as pessoas. Além de... uma coisa depende da outra. Você não pode criar um segmento importante e não ter mão de obra qualificada. Então, é você pensar no Amazonas como um todo e buscar exemplos que deram certo. Né? Aqui nós podemos ser um grande polo de desenvolvimento, inclusive de software. Você tinha lá o Vale do Silício. Né? O Vale do Silício foi um celeiro de grandes indústrias. E agora, no próprio Estados Unidos, o Vale do Silício é importante para grandes indústrias,
mas tem vários outros polos em outros lugares que se tornaram importantes. Então, é você buscar experiências e, acima de tudo, coragem para fazer. Acreditar e coragem para fazer. Muitas vezes o administrador fala, não, isso não vai dar certo. Isso eu não vou fazer. E fica na política menor. E aí nós vamos estar. Aí o Iel estava falando, qual vai ser o tema? Eu acho que o tema é o único tema que nós estamos tratando há 30 anos atrás. Se você pega uma eleição, era saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico e tal. Aí vem para outra eleição, são os mesmos temas. E às vezes os mesmos temas menores. Por que nós tratamos dos mesmos temas? Porque não foram resolvidos. Porque à medida que algo seja resolvido, não vira mais pauta de eleição. Se você for pegar a pauta das eleições, são as mesmas, porque não foram resolvidos, não foram enfrentados, não houve competência, planejamento para fazer. Então a gente acaba girando nos mesmos problemas, nos mesmos assuntos, porque efetivamente são os assuntos que afligem a população, porque não foram resolvidos e não foram enfrentados. E a gente tem até dificuldade de ver uma marca, né? Assim, não estou aqui querendo falar, mas qual é a marca do atual governo? Me diga um projeto do atual governo, uma coisa que tenha sido criada pelo atual governo, um segmento que tenha crescido no atual governo, até para que ele pudesse submeter à população o nome dele. Olha, eu preciso continuar isso. Então, qual vai ser o tema da eleição? São os mesmos temas e aquela confusão, aquela quantidade de informação que não fixa nada e, infelizmente, não tem compromissos. Eu quero poder fazer diferente, poder ter compromissos verdadeiros. Mostrar, olha, nós temos esse problema, nós temos essa solução, a alternativa é essa, nós vamos buscar trabalhar dessa forma e tal, para nós termos resultados. Numa empresa, a gente planeja e tem resultado e tem metas. O que o Estado não pode fazer? O que é a eficiência? Eu sou um daqueles que fico incomodado quando o cara fala, se é no governo não presta. Por quê? Se você tem recurso, você tem estrutura, você tem tudo para fazer. E eu, quando fui presidente da Assembleia, eu falei assim, olha, rapaz, eu não estava acostumado com administração pública. Porque a administração pública, para falar, é muito difícil. Difícil é você estar no privado, tendo que vender, tendo que pagar imposto, tendo que colocar recursos para dentro. Na administração pública não tem isso. Chega lá o dia, é obrigatório, você tem o recurso. E você tem que fazer o quê? Gastar e gastar bem. Numa família, Tatiana, para você é mais difícil ganhar ou gastar? Nossa, gastar é fácil. É fácil. Agora ganhar que não saia não para trabalhar, para ver só se não ganha. Então o poder público, tu não te dá, né? Tu não tem um concorrente para falar, olha, esse aqui trabalha melhor e eu vou optar por esse. Não. É obrigatório. Então o recurso chega e você tem que definir prioridades e estratégia para poder gastar. E o poder público gasta mal. E olha que a arrecadação tem sido recorde, hein? Nós vamos bater todos os recordes em arrecadação esse ano. O ano passado também. Então, assim, nós não temos problema de recursos. A arrecadação, se tem uma marca, talvez, da administração que arrecadou bem. Eles foram eficientes em arrecadar. Agora, a qualidade dos gastos, ela é péssima. Deputado, o senhor acredita na pavimentação da BR-319? Eu acredito. Como? Eu acredito. Eu fiz a BR-319 agora. Eu fui dirigindo, eu gosto de dirigir e dei uma paradinha no Manaquiri, mas fui no Careiro, fui no Maitá, fiz até Porto Velho. Nós encontramos trechos
com um trabalho, fazendo terraplanagem, preparando. Qual é o meu grande medo? É que com esses entraves, esse trabalho seja perdido. Porque vai vir a chuva e perde-se todo esse trabalho e se comece do zero. A BR-319, ela é, sem dúvida nenhuma, de fundamental importância. Não há discussão disso. É uma BR que já foi pavimentada, né? Nós já tivemos ela pavimentada. Os impactos ambientais já aconteceram e acontece. É lógico que quando há desenvolvimento, crescimento, vai ter algum impacto ambiental. Mas esse impacto ambiental é infinitamente menor do que as vantagens que tem. Então, eu acredito que precisa ter coragem, precisa enfrentar os ambientalistas, trazer para cá, olha, vem ver qual é a situação nossa. O que isso vai representar? Buscar um equilíbrio, e acho que o governo do Estado, as prefeituras, a política do Amazonas, ela precisa ser mais incisiva. Nós tivemos oportunidades de fazer, né, com amazonenses, com pessoas que eram daqui, com bastante influência no governo federal, não foi feito, infelizmente. Então é preciso ter uma união, uma pressão grande e até mesmo o Estado, se assim conseguir, dar uma parcela de contribuição. Falar, olha, vamos lá, o Estado acha que isso é de fundamental importância e o Estado entra também nessa pavimentação. Pega lá 100 quilômetros, 50 quilômetros, o que seja, e o Estado já também faz a sua parte. Então vem o governo federal de um lado, vem o Estado e se encontram no meio. E aí faz, porque ele sem dúvida nenhuma, importante para a nossa economia. Então eu acho que precisa ter coragem de enfrentar, né? Enfrentar, porque não dá para o Amazonas não ter essa alternativa das estradas, e a BR-319 ela é fundamental. Agora, na cabeça do cidadão comum, está instalada, no cidadão comum do Amazonas, está instalada uma agonia em relação a essa BR. As pessoas não entendem por que esse licenciamento ali do trecho de meio não sai. Deputado, que lobby é esse tão poderoso que está segurando essa pavimentação há 3 décadas? Eu, particularmente, não sei qual é esse lobby, mas acredito que tenha. É lógico que tem. Tem os interesses econômicos se movimentam em benefício próprio, né? Mas é aí que entra o papel do Estado, né? O papel do Estado não é para interesses pessoais, interesses econômicos segmentados. O interesse do Estado tem que ser o interesse coletivo, o interesse maior. Então, infelizmente, tem lobby, tem dificuldades, tem pessoas que nunca pisaram no Amazonas, não conhecem a realidade do Amazonas e que lá de Brasília querem dizer o que o Amazonas pode e o que o Amazonas não pode. Você tem países que devastaram toda a sua floresta, mas quando se fala numa estrada que vai desenvolver, eles chegam lá e querem colocar o dedo, né? Então a gente precisa ter coragem de mostrar e disponibilidade de poder fazer. Não dá mais para ficar falando BR-319, BR-319, BR-319 e não ter isso pavimentado. Eu fiz ela toda e fiz no verão, né? Fiz no verão. Você tirou em quantos dias daqui para lá, para Rondônia? Quantos dias? Fizemos em 2 dias. Eu fui para o Careiro, do Careiro chegamos em Humaitá, e depois eu fui para Porto Velho. Mas eu perdi 2 pneus, né? Numa caminhonete, eu perdi 2 pneus. Eu até brinquei que eu cheguei em Humaitá por cima, mas foi porque quando eu estava próximo a Humaitá, eu perdi o outro pneu e já não tinha mais o estepe. E aí eu cheguei numa plataforma. Teve que buscar a plataforma. Eu estava na plataforma e cheguei. Então, eu no verão,
em lugares que já estava pavimentado. Nós tivemos 2 paradas de algum tempo por manutenção de ponte. O cara estava colocando uma estaca lá de madeira, 2 paradas. Uns amigos meus ficaram 5 horas esperando uma manutenção de uma ponte. E é um problema que preocupa muito, é porque as pontes não estão sendo feitas. Então, a pavimentação, ela é importante, mas as pontes, elas são importantes. Senão, elas já deveriam estar sendo estruturadas, essas pontes. A balsa, fora a balsa da SEASA, ela é um período, uma distância curta. Ela tem que ser feita. Quando eu estava passando, um caminhão segurou ele teve que aumentar, isso aí levou 1 hora. Então a gente precisa estruturar. Então eu acho, Iel, que é muito preocupante. Tá? Eu que vejo com preocupação o trabalho que está sendo feito hoje serem perdidos, com a chuva perder, e também essa estruturação das pontes que não estão sendo feitas. Estão sendo feitas manutenções em pontes de madeira. E são muitas pontes. Né? São muitas pontes que precisam estar sendo feitas aí. A gente conversa aqui com o deputado estadual Ricardo Nicolau, pré-candidato ao governo do estado. Ele explica o que motivou a se lançar como candidato ao governo do estado. Deputado, e eu vou encerrar aqui, mas eu vou deixar uma pergunta aqui, tá? O senhor falou aí deu um panorama sobre o estado do Amazonas, que é extenso. A gente sabe como isso daqui é um país, um continente até, a Amazônia brasileira, né? E a gente é menina dos olhos. Cabe vários países aqui. Ixi, um município cabe Barcelos, países. Barcelos, eu acho que é o 2º município maior do Brasil. E Portugal cabe lá dentro. Cabe mesmo, e Portugal e muitos outros, né? Qual o seu principal adversário, além do próprio estado, para ser administrado, que é um desafio? Onde o senhor poderia dizer quem é meu adversário principal para concorrer a esse pleito aí de 2022? Olha, você falou de desafios. Acho que governar o estado do Amazonas tem alguns desafios, mas desafios possíveis, porque é um estado que tem capacidade financeira, tem potencialidades e tem condições. A discussão agora, como eu falei, não pode ser uma discussão muito pequena, uma discussão menor ou em cima somente de nomes. Tá? Os nossos adversários que aí estão postos, todos eles já tiveram oportunidades de fazer. Um foi 4 vezes governador, 3 vezes prefeito da capital. Então, teve muito tempo para desenvolver, para fazer e executar. Outro foi 2 vezes. Outro está no governo que tem a oportunidade de fazer. E, infelizmente, não fez. Nós passamos aí por graves problemas. Você falava da saúde, o desastre que foi. Não tem outra palavra para falar da Covid no Amazonas. Foi um desastre. Foi devastador a Covid. Então, todos eles tiveram oportunidade de fazer. Então, é muito fácil você falar do outro. Os que tiveram oportunidade vão centralizar a sua eleição em falar de algumas ações, e muitos eu acho até às vezes engraçado que colocam, fui eu que fiz isso. Aí o outro fala, não foi você não, fui eu que fiz. E aí ficam brigando pela paternidade das poucas coisas que foram feitas no Amazonas. E vão centralizar para dizer que todos os problemas do Amazonas são originários da administração agora. Olha, vocês não votaram no fulano e piorou. Porque, na verdade, muitas vezes, quando você sente a dor no momento, a dor é mais doída do que aquela que foi há 2 anos atrás, há 4 anos atrás, há 10 anos atrás.
Só que muito pouca coisa mudou efetivamente no Estado. Nós não tivemos um projeto estruturante, não tivemos assim, algo que tivesse marcado, né? Você tem ações pequenas, ações esporádicas, mas nunca se trabalhou com um pensamento de crescimento, de desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu acho que independente de nomes, de adversários, eu acho que a gente tem uma grande missão, todos nós temos uma grande missão de poder fazer com que a população entenda e fazer com que a população possa acreditar, mostrar que é possível. Porque a política e os políticos, de um modo geral, e eu me incluo também neles, estão muito desacreditados. Você não quer mais falar em política, você tem dificuldade de pessoas que queiram entrar na política, porque ela ficou estigmatizada. Mas, infelizmente ou felizmente, só através da política que nós vamos ter caminhos diferentes. Então, é a política que vai ditar o nosso futuro. Então, a gente precisa ter a capacidade de mostrar para a população que é possível. Que é possível. Uma grande lição que eu tive da eleição de 2020, uma lição e uma decepção, de ver que as pessoas deixaram de sonhar, deixaram de acreditar. Eu, numa das conversas, e falando da Covid, por exemplo, e falando, poxa, a Covid foi o maior problema de saúde pública que nós passamos, não tem uma família dentro desse estado que não tenha tido perdas, enfim, foi um desastre. E aí um cidadão vira para mim e fala, a gente não mudou nada. Eu falei, mas como que não mudou nada? Ele falou, não, porque nós já estamos acostumados a perder familiares com frequência porque não tem atendimento digno na área de saúde. Nós já estamos acostumados à fila. Então, a Covid foi só mais uma. Então, para a gente não mudou muita coisa. Aí você vê a dimensão do problema. A pessoa já está acostumado com graves problemas. Então, já está acostumado com a falta de segurança, com a falta de oportunidade. E isso não pode acontecer, porque à medida que a pessoa perde a capacidade de reagir, a capacidade de sonhar, a capacidade de querer algo melhor e achar que é inatingível, aí, infelizmente, a gente vai ter cada vez mais os problemas sendo agravados. Então, acho que esse momento é um momento importante para que a gente puxe mesmo para a discussão e mostre que o Amazonas pode ter caminhos diferentes, que o Amazonas merece, que o Amazonas pode mais, que pode ser um estado mais respeitado e um estado muito melhor. Só vai para o PDT, deputado? Eu ainda não sei, efetivamente eu não sei. Como eu falei, se pudesse ter candidatura avulsa no Brasil, eu não estaria buscando partido e nem ligado. Porque a política partidária, ela é complicada, porque tem manifestações de A, de B, é difícil, tem os donos dos partidos, não é uma relação fácil, não é uma relação fácil, é uma relação difícil, é uma relação complicada, ela envolve muitas coisas. Nós estamos analisando. O PDT é um partido importante, um partido histórico, um partido que me apoiou na eleição passada, na qual sou muito grato ao PDT por ter me acompanhado na eleição passada. Agora nós estamos vendo outras alternativas, né, e analisando aí com cuidado para saber um partido que nos dê sustentação. Né? É lógico que a gente precisa de um partido que tenha tempo de televisão, principalmente, tenha tempo de rádio. As eleições, cada vez mais, são eleições digitais, você não tem como chegar no mesmo momento em todos de forma presencial. Então, as eleições, elas dependem muito da mídia, da televisão, da rádio. As mídias sociais hoje é um grande instrumento, né? É um grande instrumento.
Você vê as eleições dos Estados Unidos, o papel que teve e que tem as mídias sociais. Acho que cada vez mais as mídias sociais vão ter um papel importante na eleição, mas nós estamos analisando. Mas eu lhe confesso que se pudesse ter candidatura avulsa, eu não ia estar batendo cabeça com o partido, não. A gente está conversando aqui. Aí, gente, não vou nem falar do vice, que até lá ainda tem muito tempo pela frente também. Vice, homem, mulher, pode vir aí, dependendo do partido que vai estar coligado ou não, enfim. Deputado, obrigada, viu? Obrigada pela sua presença, pelo papo aqui bem solto, franco mesmo. Aqui os microfones abertos para o senhor e para todos os pré-candidatos. Saúde, boa sorte, fôlego que o senhor tem de sobra, viu? Obrigado, Tatiana, obrigado, Iel, obrigado a todos aqui da Rádio 92.3. Desejo sucesso nessa nova empreitada. Eu acho que é importante, todos os meios de comunicação é importante levar conhecimento, porque se você tem o conhecimento da realidade, é mais fácil você discernir, você escolher efetivamente as coisas. Quero agradecer muito, estarei sempre à disposição. Acho que, embora tenha sido antecipado o processo eleitoral, mas eu acho que é benéfico. Porque quanto mais tempo você tiver para discutir, para conhecer, mais conhecimento e mais subsídios a população vai ter na hora da sua escolha. Porque exercer a cidadania não é só no dia da eleição chegar lá e depositar. Exercer a cidadania é também participar, é poder contribuir, é poder ajudar também no nosso futuro. Então eu estou aqui também à disposição, a gente prestar o esclarecimento, e só quero agradecer a vocês por esse papo gostoso, leve, e acho que conseguimos passar algumas informações, muito embora tenha uma infinidade de coisas. O Amazonas tem muitos desafios, muitos problemas, tem muitas coisas boas, enfim, é o estado que eu nasci, o estado que meu pai escolheu para viver, para construir a sua família, é o estado que nós queremos morrer aqui. Então é um estado que nos deu tudo o que nós temos e nos traz também alegria. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, né? Eu, graças a Deus, e eu gosto muito de viajar, conheço muitos lugares, mas a nossa terra não tem igual. A gente viaja, é muito bom viajar, mas a gente fica doido para voltar para nossa terra. Então é aqui que a gente cria os nossos filhos, é aqui que a gente quer poder ter um estado muito melhor, e um estado que seja mais forte, mais respeitado, que traga serviços públicos de qualidade, que traga oportunidade. Esse é um sonho, e se Deus e a população me deram a oportunidade de poder participar desse processo, eu estarei pronto e com muita disposição para fazer do Amazonas um estado melhor. Obrigado. Meu companheiro aqui de entrevista, sempre de microfone. A gente tem uma responsabilidade grande, hein? Pois é, e o deputado Ricardo Nicolau está estreando essa série de entrevistas aqui num dia emblemático, né? Porque é o dia em que o Superior Tribunal de Justiça está, nesse momento, julgando se acata ou não a denúncia feita pela procuradora Lindora Araújo contra o governador Wilson Lima, né? Desde cedo está em É um fato relevantíssimo que pode também interferir no mexe com futuro tudo. da eleição, né? Enfim, pode mexer com todo o meio político aqui, e a gente vai ter agora que acompanhar até o final, ver como é que desdobra isso, né? Para poder ver o que é. Como você falou, né? Como você falou no início, né? Se caça, quem fica é o vice, né? Que talvez seja candidato. Sim. Então a gente tem Essa Ricardo. é uma questão bem complicada e grave, porque o assunto, né, do motivo do processo envolve também a atuação do vice, envolve o governador em algo que parece assim, porque infelizmente aconteceu, mas é inacreditável, né, no momento dramático em que as pessoas estavam precisando de tudo, você ainda ter pessoas pensando em se aproveitar
daquele momento e, enfim. Mas vamos... Vamos ver o que vão decidir, ver, né? Está sendo transmitido. Acredito muito na decisão e na justiça, nos homens e na justiça de Deus. Está no YouTube do STJ, quem quiser assistir aí. Ainda Como está é que tá? rolando. Já sabe como é que tá, não? Não, a gente até o momento... Até Eu agora também não. confesso que eu não... Não, mas até sei. o último momento onde nós acompanhamos, estava o advogado de defesa do governador Wilson Lima ainda falando E dos demais envolvidos também. dos demais Estava envolvidos. acontecendo a sustentação oral dos advogados, até ainda agora, até ainda há pouco. E foi bom para você? Ótimo, sempre com você é sempre bom. E eu fico por aqui, gente. Olha, eu quero te convidar, são 11h37, a gente vai para o intervalo, boa música chegando, você vai para casa preparar seu almoço e eu continuo com você até 1h da tarde, onde a Nanda Chama e Bianca Diniz fazem parte da segunda edição, já da segunda hora, né? Virando o dia. E você fica até às 18 horas, o horário da Voz do Brasil. Vem música por aí e vem de resposta, viu? Com Skank. Eu te agradeço. Vamos lá, então?